totalmente diferente. Então, Helena tem ali um desfecho que, para mim, eu não esperava. Eu posso ser totalmente inocente ou ingênua nesse sentido, mas eu vejo que, começando lá em Ressurreição, as coisas já mudaram bastante, por mais sutis que elas tenham sido, tá? Esse não é um livro que ele seja tão curtinho, né? Deixa eu pegar aqui meu planner. E ele é um livro, acho que ele tem 170 páginas, mais ou menos. Então a gente tem um tempinho com ele, tá? E deixa eu perguntar para vocês, para as duas que estão aqui, depois eu mando lá no grupo. Vocês usam Notion? Eu já usei mais, hoje em dia não uso tanto, mas eu tenho ainda. Tá. Tô pensando em fazer um planner de leitura pra gente no Notion, com as leituras da Biblioteca Secreta, com as metas no calendário, assim. É, dá para usar como uma página online também, como consulta. Então, no caso a pessoa. O Notion, Débora, ele é uma ferramenta de organização. Então, você acessa, você consegue ter um cronograma das coisas. Então, como a gente tem várias leituras em andamento, eu pensei se isso não ajudaria, sabe, para ter as coisas no mesmo lugar. Sei que nem todo mundo está lendo todos os livros, mas eu me rendi essa semana, toda a minha organização agora está no Notion. Eu fiquei pensando que se eu sentir essa necessidade, vocês também poderiam sentir. Daí eu posso pensar em criar um modelinho pra gente. Daí eu disponibilizo para vocês as leituras. Foi Achei ótimo. legal também. Foi ótimo para mim, porque eu vi o quão atrasada que eu tô em tudo quanto é leitura. Mas tudo bem, gente. Pelo menos eu sei o tamanho do buraco que eu tô. Então vamos lá começar nossa leitura, tá? Vou fazer, como sempre, compartilhar minha tela aqui com vocês. A gente lê daí por 40 minutinhos e trocamos uma ideia, tá? Dúvidas, comentários, críticas, testemunhos? Não, tá bom. 40 minutos.
E aí, minha gente? Que diferente esse livro. Eu já gostei mais. Eu gosto dessa escrita, dessa ambientação mais melancólica, um pouco mais pesada, assim, para mim. Eu gosto de gente perturbada, né? De livro de personagem perturbado. Então, não é aqueles serões, aquelas festas que a gente viu nos outros livros, aqueles bailes, aquelas pompas. A gente vê uma coisa um pouco mais, sei lá, mais vida real aqui. Não sei se vocês ficaram com essa sensação. E, gente, o Luiz Garcia, a própria tristeza do Divertidamente, ele O Machado já gosta desse nome Luiz, né? Todo livro tem um Luiz. gosta mesmo. E essa, pelo que eu tinha visto na sinopse, o Trelelê vai ser entre a Valéria, que aparece no segundo capítulo, e Yaya Garcia, que é filha do Luiz Garcia. Você leu até onde, Ana? Eu tô no segundo, mas eu ainda não cheguei na parte que a Valéria aparece. Foi basicamente quando o Jorge estava conversando com o Luiz. Eles tinham terminado de conversar. A Valéria é mãe do Jorge. Ah, não tinha me tocado. Ué, a Valéria e a Yaya Garcia, mas a Yaya não tem, tipo, 11 anos de idade nessa época. Pois é, Não imagino qual possa ser a treta. também não imagino. Mas a gente percebe, sim, a diferença já da personalidade, né? Porque não são pessoas tão boas, entre aspas, assim, como apareciam nos primeiros livros. São pessoas, assim, me deu muita sensação de pessoas mais reais. Eu gostei muito da parte em que fala do Luiz Garcia, da morte da esposa dele. Eu achei bem diferente também do que a gente está vendo até agora, de que ele não casou por amor nem por interesse, ele casou porque ele era amado. Que é tô sentindo muito contraste assim, com os outros livros que a gente leu até agora, pensando aí que foram ou romances realmente por amor, ou foram por interesse, ou tem ressurreição lá que tinha um afeto, mas que teve uma carta que rompeu. É que a gente tem uma carta que abre a história, né? Não tem uma carta que fecha, mas tem uma carta que abre a história, que é onde vai introduzir a história da Valéria com o Jorge. Deixa eu ver aqui o que eu anotei também. Em que parte do segundo capítulo? Já apareceu a Valéria, então, na onde você está lendo, né? Já apareceu o Jorge também, Ana. Já apareceu. A parte que ela diz que eu não creio na morte, creio só na vida e na glória. A guerra começa há pouco e haja tanto herói. Meu filho será um deles. Imagine se ser mandado para a guerra por uma mãe que diz que não acredita na morte. E o pior, né? Depois a gente vê que, não sei se todo mundo já chegou, mas que é meio pra impedir que o Jorge, né, tenha aquele relacionamento, né? Daí, Aham. tipo, eu acho bem pior. Tipo, melhor que o meu filho morra na guerra a se relacionar com alguém que eu não acho que seja digna. E daí é que eu entendi que a Yaya é nova aqui ainda, né? Porque a minha suposição é aquela que seria o par romântico do Jorge. Eu tinha pensado isso também, mas daí eu acho que no primeiro capítulo fala que ela tem 11 anos de idade, né? Será que não tem um. Deixa eu ver se eu acho. Será que ele não tá falando, tipo, de uma coisa passada? É, não sei se é. Não sei. Cadê? Porque o primeiro capítulo termina assim. Assim vivia esse homem cético, austero e bom, alheio às coisas estranhas, quando a carta de 5 de outubro de 66 veio chamá-lo ao drama que esse livro pretende narrar. Não sei, agora eu quero ler o livro para saber, gente, para saber qual que vai ser a treta dessas duas.
Fiquei com vontade também. O bom da gente sempre ter esses prints de abertura, porque o início do livro sempre é o mais chatinho de engatar, né? Aí Uhum. quando você engata, você fica com vontade de ler o resto. É exatamente por conta disso que eu marco, porque a gente já dá uma fofocada, já cria as teorias. Ó, considerado, tô pegando a sinopse aqui de Yaya. Considerado pela crítica como a melhor obra. Tá, o enredo conta a história de Estela, uma das mais belas e éticas protagonistas machadianas, subjugada pela maior vilã das histórias de Machado, Valéria Gomes. Então a Estela é É. Yaya. Tinha perdido já que o nome dela era Estela. Esse tem como dama de companhia Estela, que por sua vez, após se apaixonar por Jorge, vê-se afastada de sua paixão. Então vai ser isso mesmo. Não é spoiler, sinopse do livro da Amazon, tá? Agora, aqui falava que o nome dela não tava como Estela, eles falaram outro nome. Pois é, Lina. Se referiram a ela como Lina, né? será que é Aí no Helena? Daí doméstico, Lina de Helena? não sei. É, Olha que contava você tá 11 lendo, anos e Ana. chamava. É porque o meu livro não chegou, eu tô pelo Kindle. Ah, Eu tá. peguei pelo bot. Aí, tipo assim, logo no primeiro capítulo, quando ela é apresentada, fala, né? Constava 11 anos e chamava-se Lina. O nome doméstico era Yaya. Não sei se Lina seria Helena. Também não sei. Tô procurando aqui em um outro. E não sei se quando ele fala constava 11 anos, é tipo assim, como se estivesse contando em um período, né, de tempo, Pois e é, aí isso que eu tô depois a pensando carta é do. mais pra frente, né? Aham, pensando no passado, sabe? Sim. É, na Amazon também tá Lina. E a Helena tá onde? Em que sinopse? Estela. A Estela. No da Martin Claret. Nossa, que estranho, né? Sabe Diferente. aquela edição rosinha? Não sei qual que você comprou. Eu comprei aqueles de bolso da Martin Claret, mas eu não achei a Yaya Garcia dele. Não? Não, tem? Ué. Deixa eu mandar aqui o link. Inclusive, eu li Helena por ele, eu não gostei muito da leitura dele. Assim, muito pequenininho e muito apertado. Te Eu mandei o f- link aqui. Ai, guria, o melhor investimento que eu fiz mesmo foi os box, foi o box, né? Me arrependi de não ter comprado o box, sério. Me arrependi muito. Eu fui na beleza desse aí, mas só é bonito mesmo, porque pra ler. Então, tem da Martin Claret, mas não é aquela edição bonita, tá? É daquela edição antiga da Martin Claret. Ah, por isso então. Por isso. Tá, eu não terminei o capítulo 2, tá? Faltou um pouquinho. Eu parei na parte em que o Jorge tá dizendo que ele tava ali, ele foi reticente durante todo o tempo de ceder e para a guerra. E daí ele fala que escolho a guerra a fim de que se alguma coisa me acontecer, ela sinta o remorso de me haver perdido. Tô gostando muito mais desses personagens, cara. E eu nunca ouvi falar desse romance do Yaya Garcia. Escuto muito falar de Helena, mas esses personagens que eles não são bonitinhos, sabe? Eles são. Tem seus dilemas, tem ali sua coisa assim. Não, eu quero, se eu for morrer, eu quero que ela se arrependa do que ela fez comigo. Não é uma coisa levinha pra você falar. Eu achei legal ele ter dito isso, porque, tipo assim, quem nunca sentiu meio que, tipo assim, fui ferido, queria ferir de volta. Então é muito humano, né? Ele poder. E até um pouco. A gente consegue se identificar um pouco com o personagem, né? Porque Uhum, eu acho que os outros personagens do livro dos livros que a gente vem lendo, a gente não conseguia se identificar muito. uhum. Não era sei lá, parecia uma formulazinha de personagem já. É que nem vamos falar de Helena, né? Que tanto Helena quanto Estácio eram dois santos, né? Sim. Tipo, tá certo que o Estácio se apaixonou pela irmã, porque até então ele não sabia que não era irmã, né? Na cabeça dele foi, ele se apaixonou pela irmã, mas eram dois santos, né? Que tinham a moral acima de todas as coisas. O pai de Helena, o pai biológico dela, que apesar de tudo que ele fez, fez por uma boa moral.
Tipo, aqui a gente já tem a Valéria querendo manipular o filho vendo que tá sendo manipulado e não gostando disso. Aí a gente vê o Luiz Garcia tendo um relacionamento no mínimo diferente com a esposa. É diferente a gente perceber que um homem ele casou com alguém porque ele era amado, não porque ele amou ou que ele gostava de estar naquele relacionamento. E a esperança, ele via só bondade nessa pessoa. Ele seria a Guiomar dessa relação de que casou porque sentiu que fazia sentido ali pro que ele queria na vida dele. É. Tá, fiquei bem curiosa com o livro agora. Tem uma frase que eu gostei: o coração humano é a região do inesperado. Bonito isso, o coração humano é a região do inesperado. Achei bem impactante. Eu adoro como o Machado dá uma destruída, né, nos personagens masculinos dele. Ele falando do Jorge. A imaginação era seu lado fraco. Eu não tinha criadora limpa, mais vaga, tumultuosa e estéril. Era generoso e bom, mas parecia um pouco de fatuidade que lhe diminuía a bondade nativa. Havia ali a massa de um homem futuro, à espera que os anos, cuja ação é lenta, oportuna e inevitável, lhe dessem fixadez ao caráter e à virilidade à razão. Tipo, o cara não é nada, tem que crescer, amadurecer ainda na vida. É sempre assim, né? Ele sempre faz uma descrição muito. Ele julga bastante os personagens masculinos dele, mas ele não julga tanto as personagens femininas, né? A gente nunca vê uma análise muito mais, assim, mais profunda sobre as partes negativas e positivas de cada uma. É sempre aquela coisa, por exemplo, a Helena, ela era aquela perfeição, a em Ressurreição, a Guiomar também, ela era um pouco fria, mas ao mesmo tempo não era algo que se colocava como defeito, só era um traço de personalidade fria. Uhum. A gente não viu ainda uma personagem como a Valéria, né? Que de fato existem traços negativos nela. É, e até pensando em Dom Casmurro, as coisas que a gente tem da Capitu é sobre o ponto de vista do Bentinho. Então, não é o Machado, ou não é ela especificamente que é a visão do Bentinho que é assim. Então, É, isso é curioso de perceber também. Que tu curte... Isso que é gostoso, né, de você ler em ordem cronológica, de você ver essa evolução. A Débora mandou aqui que lendo assim seguidos os livros de Machado, sinto um déjà vu. Fico pensando, eu já li isso antes. Eu acho que principalmente nessa primeira fase dele, ele não inovou muito. Eu sinto muito que depois de Memórias Póstumas a coisa dá uma vira, sabe? A coisa dá uma remexida boa. Porque Dom Casmurro é muito diferente de Memórias Póstumas. Quincas Borba vai ser muito diferente também. É um livro totalmente diferente dos outros dois, que daí eu sinto que ele começa a inovar mesmo, sabe? Que aqui, então, ele está escrevendo os folhetins para a revista feminina. e os E livros sempre parecem que começam iguais, né? A gente começa a ler, parece que a gente tá lendo de novo o início do é a mesmo mesma livro. fórmula, né? A mesma fórmula, Você sempre uma comentou, né? apresentação. Você comentou, né, dos personagens também terem a mesma fórmula. É. Débora falou, estou ansiosa por Quincas, é pouco falado. Pois é. Quincas, eu gosto, eu tô interessada porque parece que é um personagem que ele perde aí um pouco o contato com a realidade. Daí meu coração até palpita, né, de emoção vendo isso. Vocês já viram a sinopse de Quincas? Não. Vamos ver aqui. Pegar a da Penguin. É uma das obras mais marcantes da fase realista, talvez por se situar justamente entre esses dois monumentos da obra machadiana. O romance muitas vezes foi considerado uma realização menor, uma espécie de mera continuação de Memórias Póstumas. Tá. Cadê, gente? Mas não tem. Nesse romance Maturidade do autor, a história do provinciano Rubião, herdeiro da fortuna do idiosincrático filósofo Quincas Borba,
dos tipos urbanos da corte que o levam à ruína, narrada com distanciamento, o ceticismo e o senso de humor implacável de que só o Machado era capaz. Essa edição a sinopse da Penguin tá uma bosta, vamos ver da Príncipes. Romance de ascensão social de Rubião, que após receber toda a herança do filósofo louco Quincas Borba, criador da filosofia humanitas, e muda-se para a corte no final do século XIX. Na viagem de trem rumo à capital, Rubião conhece o casal Sofia e Cristiano Palha, que percebe estar diante de um ingênuo e agora rico provinciano, impressão que também é compartilhada por todos que estão ao seu redor. As desventuras de Rubião e sua relação com os amigos parasitários dão a tônica da obra, que critica o convívio social e os valores morais e éticos vigentes da época. Então vai ter o Quincas Borba, que é esse cara que perde o contato com a realidade. O Quincas Borba, a primeira aparição dele na obra do Machado é em Memórias Póstumas. Então ele aparece pela primeira vez, ele aparece 2 vezes na obra. E depois ele vai ter o seu livro próprio. Então por isso que dizem que ele é como se fosse uma continuação de Memórias Póstumas. Não é, mas é um personagem que tem ali a sua primeira aparição. É que nem com o Gabo, que eu comentei na nossa live inicial, de que o Macondo já tinha aparecido antes na obra dele, em A Revoada. Aqui o Quincas Borba já tinha aparecido antes dele ser realmente um personagem com um livro próprio. Louco, né? Legal. Eu também estou ansiosa para esse, Débora. Ele realmente é pouco falado. Eu sempre falo da gente ler a sinopse, porque eu mesma sou uma pessoa que às vezes eu tenho um monte de livro na minha lista de desejos, e às vezes eu não parei para ler a sinopse para ver o que está na Amazon. E por isso que eu sempre comento com vocês o que tem ali, que daí a gente sabe que teoricamente não é spoiler, né? Mas então, tá bom. Débora, você chegou a ler o livro ou você só fez companhia pra gente? Que já foi muito, né? Que eu sei que você não tá legal. Não, Débora não quer me responder. Fiz sua companhia, tudo bem. Bom, mas você já escutou alguns comentários para te despertar interesse aí de ler o livro. Eu estou feliz que eu já adiantei a meta de amanhã, porque a meta de amanhã era ler o capítulo 2. Eu acho que eu vou finalizar aqui o capítulo 2 e amanhã eu não preciso ler, porque eu tô meio enrolada nas minhas leituras. O que você tá achando da Mão e a Luva, Débora? A Mão e a Luva foi o que eu menos gostei até agora. Não gosto daquilo. Ninguém gosta. Acho que nem ela gosta dela mesma. Você não está só, Débora. Mas é um livro mais curto, né? Mas foi o que eu menos gostei do Machado até agora. Eu gosto mais da Ressurreição do que a Mão e a Luva. Pelo menos a Ressurreição é mais emocionante. Tem uma reviravolta, tem um choro. Novelão Então, mexicano. novelão mexicano, exatamente. Uhum. Eu acho que a Yá tem chances de eu gostar bastante, se continuar nessa toada aqui que está. Oremos. Gente, feito por hoje, então, Débora, obrigada por ter vindo, mesmo você não estando tão bem, tá? Fique bem, descanse. Semana tá só começando, tá? Vou trabalhar aqui, gente, no modelinho do Notion para compartilhar com vocês, com as nossas leituras. Ver o que eu consigo produzir aqui para vocês. E eu acho que essa semana a gente não se vê mais, né? Vocês estão lendo 100 Anos de Solidão? Ou vocês me abandonaram? Cara da Ana, cara, tua cara não tá boa, Ana. Juro, eu tô tentando, mas eu tô achando tão chato, gente. Não me julga. É muito Vou difícil. jogar. Eu tive uma crise hoje pensando, essa leitura não é pra mim, eu vou abandonar tudo, vou ler Madame Bovary. Mas eu estou firme e forte tentando, mas não tô gostando muito não vou mentir. Então, o livro, pra mim, é que assim, esse começo, o que eu acho, tá? Ele às vezes é até meio cômico, assim, sabe? Ele fica meio pastelão no começo. Porque tem umas reviravoltas, uns negócios, é um cigano, é um gelo, é um zima, é um tapete voador. E daí eu acho que quando chega nos 30%, o livro começa a ficar denso.
Uhum. Aquela parte mais, assim, engraçadinha, cômica, ela acaba e começa uma série, assim, de coisas tristes, pesadas e mais problemáticas ainda acontecerem, que daí foi quando o livro me pegou. Quando isso aconteceu na minha primeira leitura, quando isso aconteceu, eu parei e recomecei o livro. Que eu pensei, tá, eu entendi agora qual que é, para onde a história está indo. Então deixa eu voltar do começo para eu entender melhor esse percurso, porque eu estava lendo assim, ó, virando página, É, virando porque página. no início parece que é tipo assim, uma série de coisas que não tem tanta importância, só coisas que Porque como as aconteceram. coisas acontecem muito rápido, parece que elas acabam não tendo tanto peso, né, Uhum. para a história. E assim, nesse começo eu acho que não tem tantas coisas que acontecem que vão ter tanto peso. Eu acho que tem alguns elementos, algumas características, tipo o José Arcádio Buendia, o jeito dele ser relapso com os filhos, o jeito dele ser aquela imaginação. Então, isso eu acho que dá o tom de como que vão ser esses personagens. A Úrsula que toma conta da família, ela é realmente uma matriarca. Então, assim, se eu posso dizer alguma coisa para vocês, é que esse momento inicial ele passa, tá? Então, se vocês perseverarem mais um pouquinho, eu perseveraria. Não é um livro que agrada a todo mundo também, tá? Eu tenho total consciência. Vocês não têm que gostar de nenhum livro que a gente lê juntas. Mas falando da minha experiência pessoal, foi esse o percurso que eu trilhei, assim, sabe? Tanto que agora que eu tô relendo, eu tô gostando muito mais do que a primeira vez, porque eu sei onde as coisas vão levar. Mas eu sinto que esse ritmo dele é meio frenético, as coisas acabam, você fica perdido se tal, o que é importante. Tanto que o meu livro, ele tá embaixo de uma pilha muito grande. Ele tá, sei lá, com umas 30 flags no capítulo 4, sabe? Porque tem muita coisa acontecendo. Uhum. É, eu vou tentar dar uma insistida mesmo, pelo menos chegar até a metade do livro pra ver se pega. E se não pegar, daí abandona sem dó, tá? Tipo, Aí eu passo. eu sou super pró abandonar livros sem dó, tá? A Uhum. gente vai ter outras leituras, a gente vai ter o Coração das Trevas, você vai ler o Coração das Trevas daí, né? A Vou, com Débora vai ler certeza. Frankenstein, eu tentei agradar meio que todo mundo, gente. Eu queria ler tudo mesmo, então assim, né? Não, foi bom, foi bom. Eu quero ler Coração das Trevas e Frankenstein também. Aí, tipo assim, Tá. já tava até organizando pra ver se, não sei se eu vou tentar fazer consecutivo, tudo junto, ou então tentar ler um mais rápido pra depois ler o outro. Vou tentar ver o que é que fica melhor, porque às vezes quando eu tento ler, tipo, três ao mesmo tempo, às vezes eu não consigo pegar o embalo em nenhum dos três, aí acabo não me envolvendo tanto. Eu gosto quando eu consigo me envolver e pegar, tipo, uma leitura mais direta e mais rápida. Aí eu vou ver Uhum. o que é que fica melhor também. O Cem Anos de Solidão, por ele ser um livro que ele acontece muita coisa, eu sinto que eu sinto, e eu leio rápido, eu leio bastante, eu sinto que eu preciso de fôlego. Se eu leio Uhum. muito, eu canso. Então, É, muita coisa, né? então assim, e é essa experiência mesmo, é isso, sabe? É um livro que se você lê muito, você cansa. Mas os outros livros dá pra. Ai, o Frankenstein é tão bom, Débora, é um dos meus livros favoritos da vida. Primeira vez que eu li ele foi assim, nossa, eu tive umas reflexões tão loucas. E tem um vídeo meu que eu fiz lá no canal que eu conecto a solidão da Mary Shelley, a solidão da criatura, com o livro A História da Solidão dos Solitários, que é bem esse livro que está aparecendo aqui, ó, na câmera agora. Porque o tema da solidão é uma coisa que mexe muito comigo, assim, sabe? A solidão que tem na obra desses personagens, como eles estão emocionalmente solitários, nossa, é um dos meus livros favoritos, assim, disparado, sabe? Você quer resenha desse livro do Minuar? Eu tenho que ler daí primeiro, né, Débora? Porque eu só li uns pedaços dele. E eu preciso. Gente, eu tô aqui com uma lista, eu tô lendo 8 livros ao mesmo tempo. Eu não posso ler mais nada. Tem que dar uma pausa um pouquinho, né? Eu Pra preciso poder me colocar ouvir. limite. Eu preciso. Ele tá na minha lista aqui, Débora, porque eu tava gostando bastante dele. É um livro bem bom. Apesar do Minuar, eu ter algumas questões com ele, assim, ele não é nada imparcial, sabe? Ele fala isso desde o começo.
que ele não é parcial, que ele não é imparcial, quer dizer que ele tem sua parcialidade. Então, às vezes, tem que fazer uma leitura um pouco mais criteriosa, assim, do que é o conteúdo, do que é a opinião dele. Apesar de, às vezes, eu concordar com a opinião dele, mas nem sempre eu concordo, tipo, eu não sou religiosa, mas ele é extremamente crítico da Igreja Católica. Então, quando ele pode, ele mete o pau sem dó, assim, sabe? Então, eu sei que isso pode incomodar algumas pessoas. Eu não me incomodo porque não é uma questão para mim, mas eu sinto que ele dá uma dose à mão ali também, tá? Gente, é isso por hoje. Então, tá bom, Fechou, né? tá bom. Ana, se você quiser reclamar de 100 anos de solidão lá no grupo, reclame também, tá? Provavelmente reclamarei. Reclame, não passe aperto, tá? Essa E semana eu mandarei mensagem falando o que eu tô achando, se tá dando certo. tá bom. Ah, vocês lembram então onde você chegou? Não, não lembro, mas não foi muito. Cara, outra coisa que me dá muita agonia nesse livro é a falta de colocar um capítulo um, 2 e 3, porque eu não sei onde eu parei. Não sei se foi no capítulo 2, no capítulo 3, no capítulo 4, não sei. Você lembra que eu dei a sugestão de vocês fazerem a divisão no livro, né? Nossa, eu fiz trabalho da gota uns 30 minutos, pegando e colocando a meta ele nas flagzinhas. Aí depois eu vi que eu tinha colocado meio que um clipezinho na lateral. Aí o livro ficou deste tamanho. Eu vi que não era prático. Eu tirei o clipe e fui botar a flag em cima. Foi bem 30 minutos fazendo essa divisão. Não achei prático. Eu acho que ele poderia ter colocado o número um, 2, 3, 4. Teria sido muito melhor. Ai, o meu tá assim também, ó. Deixa eu pegar aqui. O meu tá com as flagzinhas aqui em cima. Eu uso aquelas de papel, sabe? Pra essas coisas que não Uhum. é pra deixar bonitinho. É que não vai dar pra ver, mas o outro já tá cheio de. Já tá cheio de flag, ó. Dá pra ver. Tá dando pra ver. Mas, ó, te convido, caso você abandone o livro, que você venha participar da discussão mesmo assim. Para eu ser qual que é a do livro. Certeza. Venho, com certeza. Pelo menos pra ver a opinião, pra ver se depois eu tenho vontade de retomar, porque eu Exato. tenho vontade de ler e de saber a história. Só que o início está muito difícil de pegar. Mas eu vou tentar insistir, eu acho que vai dar certo. Foi que nem com Jane Eyre. No início eu tive aquela dificuldadezinha, achei meio monótono na parte que ela ainda estava no colégio. Aí Uhum. quando saiu do colégio, pronto, eu peguei e finalizei uns 2 dias, porque foi viciante a leitura. Uhum. A segunda geração, né, que tem a primeira geração, que é o José Arcádio Buendia e a Úrsula, é a mais ok. Na segunda geração, na terceira geração, aí a gente vai ter o Aureliano e o José Arcádio filho, e a gente vai ter daí os filhos deles. Essa Uhum. geração dos filhos dele Começa a ficar mais é, interessante. é filho transando com mãe, é Entendi. incesto, é pedofilia, é uns negócios assim, sabe? Que deixar a gente. Eu gosto da forma com que o Gabo faz isso, porque ele não diz o que está acontecendo pra gente. Uhum. E você se assusta com o que está acontecendo. Tem a cena da prostituição aqui de uma menina que o cara entra lá no quarto dela e foi tipo depois de 60 outros caras terem passado e eles torcendo Nossa. o lençol por conta do suor, tipo umas coisas assim, sabe? É isso que eu falo. Ele tem esse teor assim brincalhão e parece meio paspalhão, mas se você para olhar o que está acontecendo, assim, cara, Mas qual que é a parte interessante desse livro? É tipo assim, porque mostra a meio que a decadência realidade da familiar. perversidade da humanidade? É a Ou decadência familiar, a gente vai ter o povoado. Esse livro, para mim, ele é uma grande alegoria bíblica, tá? Então, vamos imaginar que Macondo é aqui o Jardim do Éden, Úrsula e José Arcádio são Adão e Eva, que daí eles acabam ali tendo uma família e a gente vai ter daí perdem o paraíso perdido, né? E começam, eles têm o pecado capital, que é o José Arcádio tendo matado um cara. E Uhum, daí eles começam a ter toda essa questão geracional. A gente vai ter daí o Macondo crescendo, sendo populosa, sendo tecnológica, modernosa, e com isso, conforme mais modernos eles ficam, mais decadência acontece com a família.
Deve ser Sodoma e Gomorra pelo jeito. Gostei. Exato. E daí a Entendi. gente vai começando a ver também a decadência de Macondo com o passar dos tempos, porque vai ter guerra da Colômbia que vai acontecer, toda a industrialização que acontece acaba pervertendo toda a população. Daí tudo isso vai acontecendo e daí a família começa a não ter mais pessoas, porque as pessoas começam Entendi. a morrer. Tanto que no começo as pessoas não morrem em Macondo. Não tem pecado inicialmente, não tem nada de ruim acontecendo, porque é o lugar prometido, sabe? E daí, conforme vai passando o tempo, as coisas vão acontecer. Assim, é uma grande decadência familiar. Se você não se importa, eu não me importo com spoiler de Eu não me árvore importo com genealógica. spoiler, não. Se você olha a árvore genealógica, ela termina em uma pessoa aqui, ó. Verdade. Então, o que acontece nessa Entendi. família que vai afunilando essa árvore genealógica? A gente vai, a Entendi. gente vai ter assim, umas coisas acontecendo que são bem, bem tristes, sabe? Então, os 100 anos de solidão são o quão solitárias estão essas pessoas dentro de todas essas relações. O próprio José Arcádio Buendia, ele tá muito solitário daquilo que tá acontecendo dentro da cabeça dele. Ele é fantasioso e tudo, mas ele tá alheio a ponto dele não ver os filhos de 11 anos do lado dele. A Úrsula está sozinha tentando manter essa família em pé. Os Entendi. filhos estão sozinhos porque eles não estão sendo vistos por esses pais. E tantas outras coisas que vão acontecendo. Óbvio que eu só consigo perceber isso porque eu estou fazendo releitura. Tá, então, e eu Sim. gosto do livro, então eu sou extremamente tendenciosa para falar. Uhum. A Úrsula, para mim, ela é a grande personagem do livro. Perceber as coisas que ela faz, as coisas que ela submete, o como que ela lida com a família. Ela é a espinha dorsal de toda essa família, de todo o romance, e a gente vai ver a decadência da Úrsula também ao longo do livro. E a Úrsula, para mim, é uma das minhas personagens favoritas da literatura num todo, assim, eu acho que ela é muito bem feita, muito bem construída, sabe? A gente vai ter também a decadência do próprio José Arcádio Buendia. Então, assim, se permitam começar a ver esses movimentos acontecerem. Se acontecer esses movimentos e acharem, não, Morgana, não vale a pena, eu vou falar, gente, abandona, vai sem dó, joga o livro na fogueira, faz um Fahrenheit aí na casa de vocês. Mas eu acho que é quando essa decadência começa a acontecer, que o livro começa a ter o peso que ele realmente tem. Eu leio É, o final não. dos livros antes de terminar, inclusive spoilers, eu tenho meu desejo de continuar o livro. Eu e a Nicole, a gente tem uma relação aqui que é 100% spoiler, né? A gente fala. Eu não tenho nenhum. Eu vou, na verdade, para resenha querendo spoiler para saber se eu vou querer ler o livro. Porque me importa muito como o autor vai construir aquela história do que necessariamente o que vai acontecer, etc, sabe? Para mim é como que o autor vai fazer esse desenvolvimento. Então, assim, gente, respirem. É um livro que ele não é fácil, mas depois que engrena, o negócio vai, sabe? O negócio anda. Depois que ele engrenou, eu terminei ele em uma semana, para mim, Uhum. sabe? Eu não conseguia largar o livro porque eu fiquei muito louca. E ele tem muitas alegorias bíblicas. Eu não sou a maior detentora de conhecimento bíblico, tá? Eu, por sinal, comecei a Bíblia depois de 100 anos. Então, se vocês têm algum tipo de conhecimento, a gente vai ter um dilúvio aqui, que é muito bíblico. A gente vai ter várias outras coisas acontecendo, assim, que tem bastante referência, que é legal da gente pensar também. Convenci você a dar uma chance para continuar? Convenceu. Tá bom, Convenceu. tá bom. Então tá bom, gente. Vou desejar uma boa semana para vocês, tá? Obrigada por estar mais uma segunda aí comigo, me fazerem companhia nessa noite. Boas leituras, tá? Qualquer coisa, deem um grito lá no grupo que eu tô aqui para isso e a gente tá aqui para se ajudar, tá? Valeu, pessoal. Boa noite. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Tchau,